Resolução parte 1 do Criando um Portfólio com Bulma. Eu espero que você tenha saído muito bem na criação desse portfólio usando Bulma. Se você desenvolveu ele, você percebeu como é muito mais simples, né, utilizar o Bulma do que utilizar CSS direto, né? Então, espero que você tenha curtido o resultado. Agora vamos ver então a resolução oficial aí da criação do nosso portfólio. Bom, para começar, a gente tem que ter em mente que esse é o resultado que a gente quer, né? Essa página e também a página de contato, beleza? Para começar, então, a gente precisa da base do projeto. Eu já deixei pré-criado aqui uma base de projeto HTML5, como você já conhece, que tem importado aqui o CDN do nosso Bulma, certo? E também podemos importar aqui a parte do nosso Font Awesome, né? Se a gente precisar de ícones e coisas desse tipo, ok? Então eu vou vir aqui, existe aqui uma parte que é a parte do Start, que ele já leva direto para o link do Font Awesome, né? Para a gente incluir no nosso projeto. Vou vir aqui no Get Start, maravilha, ó. Vou incluir o Font Awesome, já tinha incluído o Bulma do CDN, e agora eu também já deixei pré-incluído aqui um style.css, que eu vou até criar aqui já, deixar ele pronto para a gente quando precisar usar, embora a gente vai usar muito pouco CSS externo, perfeito? Feito isso, eu vou começar pela primeira parte, né, de um site em geral, que é a navbar, né, essa barra de navegação que a gente tem, ok? Então vamos lá, para criar essa navbar, eu vou criar então um header aqui. Esse header é por causa da semântica do HTML5, né, para a gente explicar que basicamente é aqui que tudo vai rolar. E eu vou dar uma olhada aqui então na minha documentação do Bulma, como você faria aí também. Então eu vou vir aqui, vou dar uma olhada em componentes, vou pegar uma navbar simples, eu vou colocar lá como base para a gente começar, né, a desenvolver. Vou pegar essa navbar mais simples aqui, mas que se parece um pouco com o que a gente vai precisar, e vou colocar ela aqui dentro, beleza? Então, colocada aqui essa navbar, ela deve aparecer aqui em cima. Maravilha! A diferença principal entre elas é que tem os links ali, né, na nossa outra navbar. Se a gente der uma olhada aqui, existe esse menu que deveria abrir e fechar quando a gente diminuísse para o tamanho do celular, mas aqui a gente vai fazer diferente. Se a gente olhar aqui na documentação, ó, essa aqui tem itens no começo, né? Eu posso copiar, por exemplo, essa lista de itens dela. Deixa eu ver como é que está aqui. Beleza, ó, eu posso copiar essa lista de itens e trabalhar em cima dessa lista que eu copiei. Não precisa ser algo tão grande quanto essa lista que ele tem aqui, certo? Mas vamos carregar para a gente ver como ficaria. Se eu recarregar aqui, beleza, ó, apareceu. Vamos tirar então, ó, esse navbar end, eles são os itens que ficam no final da navbar. Eu vou retirar, agora eu vou ver como ficou. Beleza, já está melhor, né? Só que tem um item grande ali ainda que não precisa, que é esse drop down aqui, ó. A gente pode retirar esse drop down e ver com o que a gente fica aqui apenas. Maravilha, ó, 2 itens como a gente tem ali. Então eu posso substituir esses títulos, né? Posso colocar aqui início e posso colocar aqui também como a gente tem contato, né? Contato, certo? Poderia ser home também, qualquer coisa assim. Veja que eles estão dentro de uma classe chamada navbar start, quer dizer que são os elementos que vão começar na esquerda da nossa navbar. E o navbar end é o que fica no final. Beleza? Aqui para melhorar, a gente pode tornar isso então um link, certo? A gente pode colocar então um anchor em volta aqui, ó. Ele já até tem um anchor para a gente, né? Então basta a gente colocar o href, né? Então o início ele deve ir para a página index.html, que é essa página base que eu tenho, e esse aqui ele deve ir então para a página contato, né? Contact. Geralmente a gente define tudo em inglês, tá? Então aqui eu vou colocar contact, eu vou até criar já esse documento de contact aqui, .html, certo? Só para ficar pré-pronto. Maravilha, né? Então eu criei aqui a base da minha navbar, coloquei os links nela. Vamos ver como é que aparece. Se eu recarregar, parece que funcionou, né? Tá aparecendo aqui o início, tá aparecendo também o contato. Se eu clicar no início, ele volta para o index.
Então, isso é muito bom. E aqui em cima, ó, quando eu clicar no Buma, né, a gente vai deixar esse ícone dele aqui, eu vou mandar ele ir para o index também, né, para ele ir para o início. Aqui você pode pôr, claro, o ícone que você desejar, né, que representar melhor o seu currículo. E falta mudar também o nome do documento, né, aqui a gente está usando ali, ó, currículo Leonardo, né, que é o meu nome, currículo Leonardo, e você pode colocar o nome que você desejar aí no seu currículo. Mudei o document, mudou lá em cima. Beleza? Então essa base, ó, essa pequena base do Navibar está pronto. Agora eu vou criar a outra base aqui, que é a base da section, né? Criar uma seção, que eu vou usar a classe de seção também do próprio Buma, e vou criar então dentro dela uma div container, né? Uma div com uma class container para centralizar tudo. Beleza? Então está criado aí a nossa base. Já que o documento contato, ó, ele é bem parecido, né, com o nosso documento, com esse nosso documento, a gente pode copiar para lá essa base também. Mas como tem essa parte aqui, ó, da barra que é igual, eu vou esperar construir essa base para copiar para lá então. Mas basicamente só copiando e colando aqui coisas lá da documentação do Buma, a gente já conseguiu criar então essa base. Agora vamos separar então o nosso projeto em colunas. Veja bem, ó, aqui existe uma coluna, né? E aqui existe uma coluna bem maior, né? Essa coluna aqui é 4 vezes maior do que essa aqui. Então a gente pode fazer essa separação no nosso projeto também. Como você viu na parte de responsividade, né? Para a gente criar isso, a gente pode vir aqui e colocar div, class, columns, né? Que seria o plural aí de colunas. E aqui a gente pode ter uma div e aqui outra div. Cada uma dessas divs será então uma coluna, né? A gente pode vir class, column. Só que, se você se lembra, se a gente deixar assim, basicamente vai ficar metade, metade, né? Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, um is9, né? Esse is9 que vai funcionar só no desktop, quando ele estiver no mobile ele vai dividir, né, em 12, 12. Basicamente vai fazer essa separação necessária. Eu vou colocar aqui, ó, 1 e 2 só para a gente ver se aconteceu a separação que a gente queria, do jeito que a gente queria, beleza? Beleza, ó, apareceu aqui na nossa tela. Se a gente ver aqui no inspect, o 1 está tomando uma parte e o 2 está tomando 4 partes, né, em proporção, certo? Então, maravilha. Então aqui temos 3 e aqui temos 9, né? Uma parte mais 3 partes. Beleza, então deu certinho aqui a nossa divisão. Vamos criar então esse cara aqui, ó, que seria esse card, né? Esse que mostra as informações do usuário. Se você olhar aqui na nossa documentação do Buma, se a gente vier em componentes, se a gente olhar, existe o card. O card é um elemento que a gente já tinha passado por ele rapidamente quando a gente estava olhando a documentação, e ele é, ó, bem parecido com aquilo que a gente precisa aqui para o nosso, para especificar, né, quem é o usuário, como se fosse um cartão de usuário mesmo, né? Esse cara vai ficar na primeira coluna, esse card vai ficar na primeira coluna. Beleza? Vamos ver como que ele vai ficar. Não vai ficar idêntico, mas vai ficar bem parecido com o que a gente precisa, né? Existem algumas mudanças aí que a gente vai querer fazer no card content. Vamos dar uma olhada na parte de conteúdo dele, ó. Então temos aqui o card, temos então o card image, que é essa parte de imagem que a gente está vendo em cima, e a gente tem o card content. Aqui a gente tem essa divisão, ó, de left, que seria aquela fotinha que fica na esquerda, que a gente não vai precisar, né? A gente pode tirar ela aqui, deixar só o nome. Também existe aqui embaixo, ó, esse Instagram ou Twitter, qualquer coisa assim, né? A gente também não vai precisar. O que a gente vai precisar aqui embaixo do nome é uma tag, né? Essa tag existe na documentação do Buma, ok? Eu vou criar ela aqui, ela pode ser feita num spam, por exemplo. A gente tem a classe tag, dentro dela a gente tem isDark aqui para a gente colocar a cor, depois isMedium para a gente colocar o tamanho, e dentro a gente pode pôr uma mensagem, como por exemplo JavaScript, deixa eu ver o que está escrito aqui, JavaScript Full Stack Developer. A tag é basicamente essa caixa preta, né, ou caixa com alguma cor que fica em volta do nosso texto. Se eu recarregar, maravilha, ó, apareceu perfeitamente para a gente.
Aqui existem mais informações que a gente não precisa tanto, né? Então aqui a gente pode tirar essas informações e recolocar de uma forma diferente, né? A gente pode ter um P, beleza, deixa eu ver como é que ficou aqui total, maravilha. Então eu posso colocar aqui dentro um número de telefone fictício aí, posso colocar 19, 11, traço mais alguns uns, ok? Depois eu posso colocar então um e-mail, posso colocar aqui exemplo@exemplo.com. Se eu recarregar, ó, vai aparecer aqui para mim. Ainda existem uns espaçamentos que a gente vai ajeitar depois, mas já está funcional aí para a gente. Se a gente ajustar a nossa tela para o mobile, a gente vai ver que ela se adapta bem, né? Tá tudo certinho, mas aqui no navbar, ó, não está aparecendo os itens como aqui aparece. Então isso não vai permitir que o usuário navegue, né? Então, para a gente ajeitar isso, ó, a gente precisa ir lá na nossa navbar. Existe aqui então o navbar menu, certo? Esse navbar menu é esse menu de navegação. Também existe outro tipo de menu que é o sanduíche, né? É o burger, certo? Que ele, você clica, ele abre, né, os elementos e tudo mais. Só que para usar ele precisa de JavaScript, a gente ainda não está falando sobre isso. Então a gente vai simplesmente deixar o menu normal ativo, mesmo no mobile. Ó. A gente vai deixar ele is active. Se a gente recarregar, ele vai aparecer aqui para a gente. Não ficou igual a esse, né? Porque a gente precisa ajustar aqui uma div. Ó. Essa div do nosso navbar brand acabou passando um pouco para baixo, certo? Então a marca tinha ficado junto, né? A parte do brand ali. Então a gente pode simplesmente organizar ele aqui, tirar as linhas, vamos recarregar, maravilha, funcionou perfeitamente. Ainda tem uma diferença de espaço que depois a gente vai ajustar, mas conseguimos criar então a base aí da nossa página, a base da esquerda, também a navbar, também a separação. Essa página aqui que a gente criou, ela é idêntica ao do contato, certo? Então eu posso ir lá em contato e copiar para ele, porque ele vai ter essas mesmas partes, ó. Aí se eu clicar em contato, início, ele vai ter a mesma aparência, mas nas próximas partes a gente vai desenvolver então o resto. Então, bora para a próxima parte.